estudante do curso de pós-graduação em gestão empresarial pelo IFRS Porto Alegre e vou apresentar o artigo Educação e Projeto Nacional de Desenvolvimento, a atuação do ISEB. O ISEB é o Instituto Superior de Educação Brasileira. E o artigo analisado, ele aborda os debates intelectuais ocorridos entre as forças conservadoras e esses intelectuais do Instituto Brasileiro a respeito do Projeto Nacional de Desenvolvimento e a educação como motor para o Projeto de Desenvolvimento Nacional. Esse instituto, ele teve dois grandes expoentes, quais sejam Álvaro Vieira Pinto, que foi diretor do Departamento de Filosofia do ISEB, foi um grande intelectual, filósofo brasileiro e atuava, então, nesse instituto como diretor desse Departamento de Filosofia. E também Anísio Teixeira, outro importante político pensador brasileiro, né? Esteve à frente do MEC e de importantes instituições ligadas ao Ministério da Educação de 1951 até o golpe militar. Bem, esses pensadores, né, eles entendem que o Brasil precisava, para além do debate de uma educação voltada para o desenvolvimento econômico, ter a educação voltada para capacitar o trabalhador para elevação da sua cultura geral, tá? Para que ele tivesse compreensão política e ideológica, né? O saber brasileiro, ele era trazido de outros espaços educacionais, né? E se via a necessidade de um pensamento pedagógico com identidade brasileira, né? Nesse contexto, a educação foi um ponto de debate político entre nacionalistas e conservadores na época, né? Os nacionalistas tinham entendimento da necessidade da elevação da capacitação do homem para a cultura geral e os conservadores entendiam que a indústria que determinaria a qualificação da mão de obra, né? E a cultura geral era desnecessária e que era a indústria que determinaria essa necessidade de qualificação ou não. A formação do pensamento nacional desenvolvimentista, né, tem origem na expansão europeia, né, colonização portuguesa. O Brasil, enquanto incluído internacionalmente, ele era essa inclusão intermediada pelas potências europeias, né, na época do mercantilismo português, e após o início da industrialização, né, no mundo, por intermédio do liberalismo inglês, né, quando o Brasil adquiria produtos industrializados da Inglaterra. E no início do século XX, essa diplomacia brasileira ficou mais voltada aos Estados Unidos, né? No fim da década de 50, então, a palavra de ordem no Brasil era desenvolvimento econômico, né, tanto no Brasil quanto na América Latina, né? E nesse período, né, os governos ali de JK e Jango participaram de diversos fóruns educacionais. Esses fóruns traziam metas a serem desempenhadas, né, pelos governos a fim de fomentar esse desenvolvimento. E alguns educadores do ISEB, né, se contrapunham a essa alternativa social com enfoque econômico, no sentido de que a educação deveria ser libertadora, emancipadora e oferecer, então, a capacidade de compreensão, né, do trabalhador, da sua condição política e ideológica. E a partir daí a ocorrer, então, a preparação para o empenho coletivo, né, do desenvolvimento do nosso país. O objetivo desse texto, né, desse artigo estudado, é a análise desse período, né, de efervescência entre 51 e 64, a análise desse momento em que os intelectuais ligados ao ISEB se mobilizaram e
contribuíram muito, né, para o Projeto Nacional de Educação, acoplado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, inicialmente desenvolvido ali no governo Vargas, aprofundado até o golpe, né, e a formação do pensamento nacional desenvolvimentista, tendo como expoentes esses dois pensadores brasileiros, Anísio Teixeira e Álvaro Pinto. Bem, no que se refere ao planejamento educacional, né, para o Juscelino, na época, a educação era um instrumento de difusão ideológica para qualificar a mão de obra mesmo, né? Ele, já em posição divergente a ele, o Jânio Quadros, no seu rápido governo de meses, né, ele considerava a educação como um instrumento para ampliar a consciência do povo, né, e o fortalecimento nacional, né? Então, o debate educacional ele era muito politizado, né, e ocorria então essa disputa, né, política com base na educação. As lideranças então disputavam, né, protagonismo com relação a essa agenda, né, educacional, né. Nesse contexto, houve então o plano de metas, né, proposto pelo JK, né. Ele foi elaborado a partir de um diagnóstico realizado ainda no segundo governo Vargas, né, através da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Esse diagnóstico ele apontava alguns pontos de estrangulamento na economia brasileira, e as metas seriam voltadas para a superação desses obstáculos estruturais. Dentre essas metas elaboradas, né, que tinham os setores de energia, transporte, indústria, né, e também as indústrias, uma dessas metas era a educação, né? E dentro desse programa, né, de metas, o objetivo da educação era produzir competências para a mão de obra, né, desenvolvimento então das indústrias básicas, né? Esses discursos eles foram influenciados, né, muito ali pelo Partido Social Democrático da época, né? E nessa época, ainda antes disso, né, em 1947, foi iniciado estudos com relação à construção da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, né, cujo objetivo seria a expansão da cultura dos trabalhadores, né. Nesse sentido, né, houve alguns manifestos, porque havia muita politização na questão educacional, enquanto os conservadores entendiam que a educação deveria ser voltada para o trabalho, os nacionalistas encampavam a bandeira de que a educação deveria ser libertadora, né, na verdade também voltada para o trabalho. Então, os zerianos, que eram os intelectuais que estudavam, enfim, né, no ISEB, nesse instituto, as condições políticas e sociais brasileiras da época, entendiam que a educação deveria ser uma questão a ser encampada pelo Estado, né, que o Estado deveria assumir os seus deveres como mantenedor de um sistema escolar de qualidade, né, e que seria oferecido a todos, não só a alguns, como na época era possibilitado, né? E que o ensino público deveria ser obrigatório e gratuito. Nesse período, né, a atuação política da Igreja e de intelectuais políticos, como Carlos Lacerda, que era um udenista, né, eles impediram que se criasse um sistema de diretrizes e bases educacionais que o Brasil precisava na época, né. Eles traziam alguns embates ali com relação aos conceitos de desenvolvimento, né,
E na verdade, esse interesse era mais voltado para a proteção do sistema de gestão e de escolas privadas, né? Direção e gestão de escolas privadas, né? Se sustentava, né? A UDN sustentava, né, que as posturas ideológicas que se ligavam aos conservadores da Igreja Católica e da imprensa, né, tinham que combater o Anísio Teixeira e suas ideias euseboianas, que eles eram ideias comunistas, e, enfim, né, o mesmo discurso que a gente vê e ouve até hoje. Carlos Lacerda, então, se coloca como um grande defensor da rede privada de ensino. Ele apresenta, então, um texto substitutivo à Lei de Diretrizes e Bases, né, que é calcada, né, nos interesses de donos e gestores de escolas privadas, gestores também, nesse sentido, a Igreja Católica, né, que tem um ensino privado particular forte ainda hoje, né, escolas muito conceituadas ainda, em universidades, né. Esses bispos, eles solicitam que, no Rio Grande do Sul, né, os bispos católicos do Rio Grande do Sul solicitam que o Juscelino afaste o Anísio Teixeira do MEC. Esse padre, Fonseca e Silva, um deputado padre, acusa o Anísio Teixeira de comunista, enfim. E nesse contexto político se gera um protesto, né, dos educadores, protesto chamado de Mais Uma Vez Convocados. Eles impedem, então, a demissão, né, do Anísio Teixeira, né, e se posicionam, então, contra o discurso da Igreja Católica pela liberdade de ensino, né. Esse discurso até que se transformou como plataforma política do Carlos Lacerda para defender, então, a atuação da rede privada de ensino, né. É aprovado, então, o texto substitutivo da Lei de Diretrizes e Bases, que favorece a adaptação de um modelo de educação mais voltado para o crescimento econômico, né. Naquele período, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele nos demonstra, né, que 15% da população no ensino primário passava para o secundário, é muito pouco, né. Existia um elevado grau de analfabetismo no Brasil, quase 40%, então eram índices assustadores. E se necessitava realmente de uma reforma educacional. No rápido governo do Jango ali, ele discutia apaixonadamente com relação à escola pública, era um discurso forte dele, né, nesse sentido, incentivando, então, os programas de alfabetização de jovens e adultos, né, que era encampado pelos movimentos sociais, usando métodos do Paulo Freire, que ainda hoje é utilizado como um discurso político, né? E tenta resolver a questão de vagas, né, no ingresso no ensino superior da época, né? Os educadores do ISEB, né, esses intelectuais, eles continuavam a defender a necessidade de discutir, né, bases de sustentação política nacional desenvolvimentista no Brasil, né, e Álvaro Pinto e o Anísio Teixeira criticam a adequação dessas metas internacionais, né, que o Brasil acabou sendo signatário de algumas metas, né, da CEPAL, enfim, naquele momento, no Chile e em Punta del Este, alguns fóruns de educação, então se entendiam que algumas metas deveriam ser cumpridas pelos países, né, da América Latina, e eles entendiam que era necessário verificar essas situações socioeconômicas de cada país, que não se poderia se implementar essas metas sem essa análise, né? E também defendiam que um modelo de educação que oferecesse ao aluno a possibilidade de compreensão dessas condições políticas e ideológicas, né? E não apenas uma educação voltada à mão de obra industrial, né?
a contribuição desses pensadores, né, na formulação do primeiro Plano Nacional de Educação, da década de 60, eles contribuíram muito, né, o governo Juscelino Kubitschek, ele é caracterizado pela criação de uma política voltada para o desenvolvimento econômico, mais no foco no setor privado, e é um período de grandes reformas, né, educativas que buscam se adequar os sistemas educacionais às exigências tecnológicas e produtivas da época. Né. Nos diversos fóruns que o Brasil participou, então, desde o pós-guerra, né, surgiram essas metas decenais, né, e a 30ª meta do governo Juscelino Kubitschek era a educação enquanto um elemento-chave para o desenvolvimento nacional. No Plano Nacional de Desenvolvimento, o Ideário Nacional Desenvolvimentista consolidado na época, né, era embasado por esses planos governamentais, né, do Juscelino e do Jango. O ISEB contribuiu muito, né, para esse plano nacional. Ele foi um instituto criado em 55 e extinto após o golpe militar de 64. Né. Muitos dos integrantes do instituto, chamados isebianos, foram exilados do Brasil, né, por conta das reações políticas golpistas. Os educadores do ISEB, então, defendiam esse modelo de educação, né, que oferecesse ao aluno a compreensão das suas condições, né, tanto ideológicas quanto políticas, né, e que a educação deveria preparar o trabalhador para esse empenho coletivo, o desenvolvimento do país. Né. Educar, então, para dar a consciência política e ideológica para esse trabalhador, fazendo com que ele conseguisse transformar a realidade brasileira, né? Não apenas ser um instrumento para decolar econômico, sim se desenvolver enquanto ser humano. Para Anísio Teixeira, né, a educação acabava sendo entendida como um privilégio na época, e não como um direito, né? E ele queria mudar essa tradição de entender a educação como um privilégio para que a pessoa tivesse uma vida privilegiada, e sim que todos tivessem acesso, que fosse um acesso universal, né? E que fosse obrigatório e que o Estado assumisse os seus deveres, né, enquanto Estado interventor. As propostas do Anísio, né, para combater essa situação que se via na época, né, era a oferta de subsídios para distribuição de recursos federais para se implementar o Projeto Nacional de Educação. Né. Aí, nesse ambiente, eles contaram com o economista Celso Furtado, que também planejou economicamente a forma de enfrentar esses problemas sociais, né? No primeiro Plano, então, Nacional de Desenvolvimento, as concepções desse economista, eles convergem, né, no entendimento de que a educação não é somente essencial para o desenvolvimento do país, né, e da economia, mas também como essencial para construir a qualidade do fator humano. Né. O INEP auxilia de forma muito importante, né, traz instrumentos para que as ações previstas na Lei de Diretrizes e Bases tomassem forma e pudessem ser, de fato, implementadas. E nesse campo, né, ocorreu a criação do projeto Aliança para o Progresso. Nesse projeto ele tinha a intenção de trazer progresso no campo do ensino primário, tanto na área do ensino médio quanto no ensino superior. Né? Esse projeto, então, com relação ao ensino primário, promove algumas alterações importantes, né, no salário dos professores, principalmente, né, como também campanhas de formação e aperfeiçoamento do magistério, né, visando, então, a diminuir o abandono
né, do ensino nesses primeiros anos, né. Na área do ensino médio, se desenvolve uma campanha de formação intensiva de mão de obra industrial, né, na época o enfoque era o desenvolvimento, né, então foi nesse sentido, a preparação de operários para a indústria, né, o Brasil visava se industrializar na época. E com relação ao ensino superior, acabou duplicando, né? Esse projeto visava a duplicação de vagas nas faculdades, visando o aproveitamento integral dos candidatos aprovados nos exames vestibulares. O último ministro da Educação do governo Jango, Júlio Sampaio, é quem tinha encabeçado essas iniciativas, né? E com o golpe militar, em 64, essas iniciativas elas foram suspensas, né? Havia uma forte reação dos setores conservadores com relação a esse projeto, né? Com o golpe militar, a reforma universitária de base, né, que vinha sendo tentada, vamos dizer assim, ela foi assumida pelos militares e acabou se limitando a uma modernização administrativa pedagógica, mas não ocorreu número de aumento de vagas. No ensino médio, acabou que 9 a cada 100 jovens teriam acesso a escolas do nível médio. Então, foi um impacto grande, né, com relação à educação após o golpe militar. O primeiro Plano Nacional de Educação, então, permitiu a aplicação de recursos, né, federais na educação. Tinham importantes convênios assinados com os estados e visando, né, a ampliação das matrículas e a intensificação da escolaridade. E com a aprovação desse primeiro plano, isso tomou corpo, fez sentido, né? O Anísio Teixeira, esse importante pensador, novamente teve a sua contribuição, né, enquanto educador, no Plano Nacional de Educação tomou corpo, enfim. Ele considerava, primeiro, ser necessário restabelecer o verdadeiro conceito de educação, que esse conceito estaria inadequado, né? Retirar o conceito de escola para o privilégio, sim, para todos, né? E ele entendia que a educação ela deveria se caracterizar por um processo de cultivo e amadurecimento individual. Que esse cultivo, que isso seria insuscetível de ser burlado, pois corresponde a um crescimento orgânico humano governado por normas científicas e técnicas, e não jurídicas, e a ser julgado sempre a posteriori, e não pelo cumprimento formal de condições estabelecidas a priori. Nas palavras dele, de Anísio, o nacionalismo é fundamentalmente a tomada de consciência pela nação de sua existência, de sua personalidade e de seus interesses e dos interesses dos seus filhos, e não aquele nacionalismo que era apresentado até o momento. Então, esse foi o texto, segue as referências bibliográficas do artigo estudado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!